Como a fé transforma nossas vidas. Encontre paz, cura e esperança em tempos de adversidade. Em momentos de dificuldades extremas, a fé se revela como um alicerce essencial para a nossa vida. Ela não apenas nos dá a força necessária para enfrentar as adversidades, mas também nos oferece um propósito claro, guiando-nos através das tempestades. Quando a vida nos desafia e os obstáculos parecem intransponíveis, a fé é a luz que ilumina o caminho, permitindo-nos seguir em frente. Em Hebreus 11, versículo 6, aprendemos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Este versículo não apenas nos ensina sobre a importância da fé, mas também destaca como ela é fundamental para nossa relação com o divino. Quando depositamos nossa confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, experimentamos uma força sobrenatural que nos sustenta e nos leva a superar qualquer desafio. A fé, portanto, é mais do que um simples ato de crença. Ela é a energia que nos mantém em movimento, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desabar. Em tempos de provação, a fé se transforma em uma fonte vital de esperança. Um recurso que nos mantém firmes, mesmo diante das maiores dificuldades. A esperança que surge da fé não é vazia ou ilusória, mas é fundamentada em uma confiança profunda no poder e nas promessas de Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo nos ensina que a tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência e a experiência gera esperança. Quando enfrentamos momentos difíceis, é a fé que nos permite olhar além da dor do presente, vislumbrando um futuro onde a adversidade é superada. A fé nos dá a capacidade de enxergar a luz, mesmo quando o caminho parece escuro, e nos assegura que, por mais que a luta seja intensa, ela não é o fim. Ela nos permite acreditar que, mesmo no caos, Deus está trabalhando em nosso favor, preparando-nos para algo maior. O medo é uma reação natural diante do desconhecido, das ameaças e das dificuldades, mas a fé é o antídoto que nos permite enfrentá-lo com coragem. Quando os desafios parecem ser maiores do que nossa capacidade de enfrentá-los, é a fé que nos dá a confiança de que não estamos sozinhos. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, encontramos a promessa divina de que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos ajudando a superar o medo. A fé não elimina o medo, mas nos ensina a lidar com ele de forma que ele não nos paralise. A confiança em Deus nos dá a certeza de que, por mais amedrontadores que sejam os obstáculos, podemos enfrentá-los com a força que ele nos dá. Assim, a fé transforma o medo em uma oportunidade para crescer e nos aproximar ainda mais de Deus, nos mostrando que, ao confiar em sua presença, somos capazes de enfrentar qualquer situação, sabendo que Ele é maior do que qualquer medo. Nos momentos de sofrimento, seja físico, emocional ou espiritual, a fé se apresenta como a cura que restaura nossas feridas mais profundas. Quando enfrentamos a dor, é fácil perder a esperança e acreditar que a cura nunca virá. No entanto, a fé nos ensina que Deus está presente em nosso sofrimento e que Ele tem o poder de nos curar. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, lemos que a oração da fé salvará o enfermo. Isso não significa que seremos imediatamente curados, mas que a fé ativa a ação divina em nossas vidas. Ela nos ensina a confiar no tempo de Deus e a acreditar que Ele tem o poder de transformar nossa dor em algo que nos fortalece. A fé nos dá a paciência necessária para esperar pela cura, seja ela física ou interior, e nos lembra de que Deus está trabalhando em nós, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos. A verdadeira fé
vai além de acreditar que Deus pode agir em nossas vidas. Ela é, antes de tudo, um compromisso profundo de confiar plenamente na sua vontade e nos seus planos, mesmo quando não conseguimos compreender completamente as circunstâncias ao nosso redor. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus nos ensina que, com uma fé pequena como um grão de mostarda, somos capazes de realizar feitos extraordinários. Contudo, essa fé não é apenas um desejo de resultados imediatos ou um pedido de milagres, mas uma confiança inabalável de que Deus está no controle de tudo. Confiar em Deus significa que aceitamos que seus planos para nós são sempre melhores do que os nossos, mesmo quando os nossos desejos não coincidem com a realidade que Ele nos apresenta. A fé verdadeira não se limita ao que vemos ou entendemos, mas envolve acreditar que por trás de cada situação há um propósito divino maior do que podemos imaginar. Em meio aos desafios da vida, a fé se revela como uma força que nos permite superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Quando tudo parece difícil e sem solução, é a fé que nos leva a olhar além das circunstâncias e a acreditar que há um propósito maior em cada situação. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz que tudo é possível ao que crê. Essa declaração não se refere apenas a conquistas físicas ou materiais, mas ao poder transformador da fé que nos permite encontrar forças para perseverar, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. A fé nos ensina a ver além do presente e a confiar que cada luta é uma oportunidade de crescimento, moldando-nos para algo maior. Ao confiarmos em Deus, encontramos a força para continuar, sabendo que em suas mãos nossas fraquezas se transformam em vitórias. A fé nos permite olhar para o futuro com esperança, sabendo que com Deus não há limites para o que podemos alcançar. A fé é a chave que nos conduz à verdadeira paz interior, um estado de serenidade que transcende as circunstâncias externas. Quando a vida nos apresenta desafios, a ansiedade e o medo muitas vezes nos dominam, mas a fé nos oferece um descanso profundo na certeza de que Deus está no controle. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentar nossos pedidos a Deus por meio da oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da confiança inabalável de que Deus está presente, cuidando de cada detalhe da nossa vida. A fé nos ensina que, mesmo no meio da tempestade, podemos descansar, pois sabemos que a paz de Deus, que não depende do que vemos, nos envolve e nos sustenta. Ela nos fortalece, nos acalma e nos guia, mostrando que em Deus encontramos uma paz duradoura, que não é afetada pelas circunstâncias, mas é fruto de sua presença constante em nossa vida. As adversidades da vida são inevitáveis, mas é através delas que a nossa fé é refinada e testada. Cada prova que enfrentamos se torna uma oportunidade para fortalecer a nossa confiança em Deus e crescer em perseverança. Em Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, somos lembrados de que a prova da nossa fé produz perseverança e que, ao deixar a perseverança ter sua obra completa, seremos perfeitos e íntegros, sem que faltem nada. Isso nos ensina que as dificuldades não são um castigo, mas uma ferramenta divina para o nosso crescimento espiritual. A fé nos ajuda a manter o foco naquilo que é eterno e nos dá força para continuar, mesmo quando os desafios parecem insuportáveis. Por meio da fé, aprendemos a não desanimar, mas a confiar no processo de transformação que Deus está realizando em nossa vida.
Em vez de ver a adversidade como um obstáculo, a fé nos ensina a encará-la como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e de nos tornarmos mais fortes, mais preparados para a jornada à frente. Quando vivemos pela fé, não apenas fortalecemos nossa própria jornada, mas também nos tornamos testemunhas do poder e da graça de Deus diante dos outros. Nossa maneira de enfrentar as dificuldades com confiança e serenidade se torna um reflexo da esperança que temos em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo nos ensina que andamos por fé e não por vista. O que nos lembra que a nossa confiança em Deus deve ser visível não apenas nas palavras, mas também nas nossas ações e reações diante dos desafios. A fé verdadeira não se esconde. Ela brilha nas situações mais difíceis e pode inspirar outros a confiar em Deus, mesmo quando a situação parece sem solução. Ao vivermos de acordo com nossa fé, tornamo-nos um testemunho vivo do poder transformador de Deus, mostrando aos outros que, apesar das adversidades, é possível confiar em seu plano perfeito. Cada passo de fé que damos é uma oportunidade de mostrar ao mundo que a nossa esperança está fundamentada em algo que vai além das circunstâncias. Assim, nossa fé se torna um farol para aqueles que ainda não conhecem o poder de Deus em suas vidas. A fé é uma força que tem o poder de transformar nossas vidas de maneiras que não podemos sempre compreender. Quando exercemos nossa fé, abrimos portas para o sobrenatural e permitimos que o poder de Deus atue em nossa realidade. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus nos afirma que tudo o que pedirmos com fé em oração, devemos crer que já recebemos, e assim será. Isso não se refere apenas a orações e desejos materiais, mas a uma profunda transformação interior, onde a fé se torna a base para nossa confiança em Deus, nos permitindo experimentar mudanças significativas em nossas vidas. Quando confiamos plenamente em Deus, a fé atua como um catalisador para a realização do que parece impossível. Em tempos de dificuldades, é a fé que nos faz acreditar que, por mais desafiadora que seja a situação, ela pode ser transformada pela intervenção divina. A fé nos permite visualizar um futuro de esperança, nos lembrando de que Deus está sempre trabalhando ao nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatamente. Em tempos de adversidade, nossa fé é uma ancoragem que nos mantém firmes, nos conduzindo ao entendimento de que cada desafio é uma oportunidade para experimentarmos a presença de Deus de forma mais profunda. À medida que enfrentamos as dificuldades da vida, somos chamados a refletir sobre o poder de Deus em nossa jornada, reconhecendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Jeová Shalom, o Senhor da paz, nos concede uma paz que vai além de toda compreensão, acalmando nossos corações e mentes. Jeová Rafá, nosso curador, nos oferece a restauração não apenas física, mas emocional e espiritual, guiando-nos através da dor com sua mão suave. Jeová Jiré, o Senhor que provê, nos lembra que em cada necessidade Ele já preparou a solução e nos convida a confiar em sua provisão infalível. Jeová Eloi, nosso Deus forte, é o nosso defensor e protetor, e podemos descansar em sua soberania, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, nos conduzindo com seu amor incondicional. Ó Deus, Jeová, que Tu possas continuar a nos fortalecer e nos guiar. Que, em cada momento de dificuldade, possamos buscar a paz de Jeová Shalom, a cura de Jeová Rafá, a provisão de Jeová Jiré e a proteção de Jeová Eloi. Que nossa fé se fortaleça e que, por meio dela, possamos viver de maneira que Te honre e reflita o Teu amor ao mundo ao nosso redor. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal.
Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. Ah, e não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.